O canal do Rodrigo Ragabashi. Estamos no ar! Isso aí, galera! Opa! Salve! Vão chegando, vão se aproximando. Está começando mais um RPG em Debate, que é um quadro aqui no canal em que a gente traz um tema para debater, trocar ideia, trocar vivências em torno desse tema. E é claro, galera que participar no chat também, mandar perguntas, fazer comentários para a gente poder destrinchar aqui entre a gente. O importante é haver essa sinergia de participantes e chat. Vamos lá, galera. Vão chegando, vão sentando no chão, na cadeira, no sofá, na parede, no teto, aonde lhe for mais confortável. O importante é você escutar a gente e interagir conosco. A gente não tem preconceito quanto ao conforto. O que lhe for bom tá valendo. Beleza? Então, galera, quem está vendo aqui, o tema de hoje é o que são jogos OSR. Para quem não sabe, OSR significa Old School Revival, ou revivência ou reviver dos jogos antigos ou jogos clássicos, para assim dizer. Uma tradução bem rasa minha, mas é só para dar uma ideia do que é essa sigla. E estamos aqui trazendo essas figuras para debater sobre o assunto. Então, antes de explicar como funciona o quadro, eu vou apresentá-los para vocês saberem quem eles são. Vamos às apresentações. O primeiro é Marcos Mauro. É um educador social formado em ciências sociais, joga RPG desde os 15 anos, sendo que lá pelos seus 20 começou a narrar os RPGs chamado de Cthulhu e Rastros de Cthulhu. Seus jogos preferidos sempre têm uma pegada no horror e no estranho, como Shadow of the Demon Lord, Savage Worlds e o já citado Chamado de Cthulhu e Rastros de Cthulhu. Para com a comunidade de RPGs e board games, participa do grupo Cabana do Elfo, produzindo artigos e adaptações de RPG. Marcos, dá um oi aí pra galera. E aí, pessoal, beleza? Show! Antes de eu apresentar o Rafael, gente, deixa eu só justificar a ausência do Israel. Ele mandou uma mensagem para mim avisando que iria chegar atrasado porque ele teve uma necessidade familiar para resolver e tão logo ele chega em casa e liga o computador, ele já entra aqui conosco, então não se espantem se a fuça dele aparecer de repente na tela, viu? Já sabe que é o Israel pousando aqui conosco. Então vamos agora apresentar o Rafael Balbi. Ele é âncora do podcast Café com Dungeon, sumo sacerdote do canal Regra da Casa e participa do desenvolvimento do jogo Old School Caves and Hexes. É isso mesmo, Rafael? É isso aí, galera. Pô, obrigado aí pelo convite, Rodrigo. Valeu, galera. Vamos trocar uma ideia sobre Old School aí, sobre Old School Renaissance, sobre o que é Old School, sobre quais são os rolês aí. Vamos lá, cara. Sempre um prazer falar sobre isso. Show de bola! Então, vamos agora explicar como é que funciona, gente. O RPG Pará, RPG em Debate, desculpa, ele é um quadro de debate em que a gente estabelece esse tema, que hoje é os jogos OSR, e a gente tem 4 perguntas que são perguntas diretoras do nosso debate. E a gente vai ficar trocando ideia por um determinado tempo sobre esse debate. E, claro, o que rolar de comentário e perguntas do chat que forem interessantes, vou jogar aqui pra gente trocar ideias sobre ele, beleza? Então, galera do chat, fica à vontade, façam aí seus comentários, participem aqui conosco. Então, antes de começar com as perguntas e nosso debate, deixa eu fazer aqui uma rápida introdução sobre esse tema. Bom, geralmente, galera, quando eu trago um tema para o RPG em Debate, geralmente é fruto de alguma coisa que rolou no giro da semana RPG, alguma notícia, algum assunto que movimentou a cena durante a semana. E quando começou a campanha de financiamento coletivo do Mitras RPG, que anteriormente no passado era conhecido como RuneQuest, é isso mesmo, né? RuneQuest, né? Isso. Que é um jogo também bem longevo, viu, galera? Que tem mecânicas que remontam lá da década de 80 ou até antes, se duvidar, não estou lembrado agora. E que tinha essa pegada dos jogos antigos, adotando sistemas clássicos e pegadas de jogos e adaptações também mais clássicas, que é o que move hoje a ideia do movimento dos OSR. É claro que eu estou sendo bem raso na minha fala. Os convidados aqui presentes vão poder apresentar conhecimento mais detalhado do que é esse movimento.
Mas o legal é que eu achei interessante a gente trazer esse assunto para cá, porque, por incrível que pareça, a gente tem bem mais jogos do SR, e o que eu mais tenho como famoso na minha cabeça hoje, aqui a nível de Brasil, é o Old Dragon, que foi um dos que levantou a bandeira do SR quando ele foi desenvolvido e colocado para a comunidade jogar. Então, galera, essa foi a introdução. Vocês vão conhecer agora os detalhes com os nossos convidados. E a primeira pergunta para nós debatermos aqui é: como foi os seus primeiros contatos com o jogo OSR? E o primeiro a relatar para a gente é o Marcos. Então, como eu falei para vocês, eu atuo como educador social e antes de começar toda essa situação da pandemia, eu estava tendo atividades diretamente com os grupos. No que eu trabalho, eu sempre trabalho com grupos de idosos e de crianças e sempre com atividades lúdicas, com algum propósito social e de orientação. Mas como atividades lúdicas, eu pensei, eu tenho supostamente alguma especialidade com RPG, né? Pelo menos no caráter do jogo. Então posso pegar isso e trazer para o público, para os jogadores, com algum tipo de coisa que possa auxiliar eles socialmente e tal. Aí, de início, eu fui, na verdade, atrás de coisas bem leves mesmo, que eram os RPGs de uma página. E até eu peguei um RPG de um amigo meu, o ABC RPG. Mas, assim, pelo que minha proposta era interessante, porque era apresentar aquilo para os jogadores e passar a ideia que eu queria. Mas o problema é quando o jogador pega gosto na coisa. Aí eu tive um pequeno problema que eles começaram a gostar muito de RPG. Então eu pensei, cara, eu não posso pegar, porque normalmente nas atividades é de 1h30 a 2 horas. Então eu pensei, não posso botar a molecada para fazer ficha, porque primeiro eles não têm experiência e segundo porque vai levar todo esse tempo para fazer os personagens deles. Então eu pensei, não, eu vou buscar RPGs leves, um pouco mais puxados assim, porque eles pretendem aprofundar os personagens e, obviamente, gratuitos, né, com a intenção de que eles saiam de lá e possam jogar. Então procurei coisas assim que fossem acessíveis, porque querendo ou não são crianças carentes. Aí então foi quando eu estava pesquisando e acabei caindo nos OSRs. Eu comecei primeiro vendo o que já era gratuito, que eu achei. Foi foi o Foices e Feitiços, que é um OSR brasileiro até, ele se baseia levemente na terceira edição do D&D, levemente mesmo. Ele tem uma versão gratuita e uma versão paga. A versão gratuita é o Foices e Feitiços e a paga é Aventuras, Foices e Feitiços, que tem muito mais conteúdo. Uma raridade esse livro, por sinal. Aí só que depois eu fui procurando assim, eu falei, não, negócio de modificador dá trabalho para os jogadores. Então bora para outra coisa. Então eu achei o Black Hack, que aí é outro que é muito bacana. Ele não tem modificador, só tem algumas coisinhas assim, as magias são conceituais, assim, são 2 linhas as magias. E eu pensei, tá, mas por que não uma coisa brasileira? Aí então eu peguei espadas afiadas e feitiços sinistros, que é um jogo brasileiro, OSR. Ele não é gratuito. Na verdade, ele tá naquela modalidade pague o quanto quiser. Mas se você for pão duro, é gratuito. Gostei da definição. Aí, muito de boa o jogo, leve. Dá para fazer umas adaptações, porque ele usa todos os tipos de dados, mas é perfeitinho, 40 páginas. Os personagens são conceitos, ele já vem com as habilidades, eles têm os seus dados de vida. Os inimigos, eles também têm habilidades que também são conceitos, então super leve. Só que aí, a OSR é aquela coisa, tu vai cavando e achando muitas outras coisas. Mas não...
Acho que ele caiu. O Rodrigo Caramba, velho, jogaram aqui uma macumba em mim. Desculpa, gente, algumas probleminhas. Oscilações aí. Pode ir lá, Marcos. Não, eu já encerrei. Já deixa do Balbi. Posso começar então, cara? Posso começar a falar? Pode, manda. Então, cara, o meu papo com o SR, né? Ele começou quando eu tava jogando Ars Magica, uma campanha grande de Ars Magica, um jogo que demanda muito dos jogadores, e aí minha campanha terminou ali. Eu juntei com meus amigos e a gente falou, cara, vamos jogar um negócio tranquilo aqui, leve, rapidinho. E a gente resgatou um jogo que eu tinha na estante, outros amigos tinham também, que era o D&D Cyclopedia, o Rule Cyclopedia, né? Que é um jogo que tipo, ele condensa ali tudo que vem do back, da linha basic do D&D, do Mentzer lá dos anos 80. Quando a gente começou a jogar isso, eu falei, pô, será que tem gente na internet que ainda joga essa parada? E até então eu nem participava de comunidade nenhuma, de RPG, eu não associava a minha mesa às coisas da internet, sacou? Eu nunca tinha, sei lá, pra mim RPG era uma coisa particular ali, daquele grupo ali, naquele momento, e aí eu comecei a me engajar com coisas de RPG nesse momento. E aí eu descobri, logo de cara, que existia todo um movimento por trás disso, né? De resgatar jogos antigos, que era mais ou menos o que eu estava fazendo, então eu vi descobrir na blogosfera brasileira quem estava fazendo isso. E de todo o conteúdo que eu vi a respeito de RPG Old School, o que eu mais achei interessante foi o conteúdo do Diogo Nogueira, no blog Pontos de Experiência, que é um blog seminal do RPG brasileiro, na minha opinião, de forma geral, assim, não só de Old School, mas de forma geral, eu acho um blog incrível. E logo conheci o Diogo Nogueira também. Eu fui no evento que ele mestrava Dungeon Crawl Classics, e o Dungeon Crawl Classics foi o primeiro contato que eu tive com essa renascença do Old School. O Rule Cyclopedia, ele tem momentos Old School ali dentro, ele tem conteúdo Old School, mas ele não é exatamente Old School, ele é velho mesmo, quer dizer, ele não é OSR, ele é Old School, mas ele não é desse resgate, né, essa geração que começa a resgatar esse Old School. Já o Dungeon Crawl Classics e eu fiquei fascinado, fui no evento, joguei com o Diogo uma aventura, depois voltei no evento seguinte para jogar de novo e morrer de novo com ele. Foi muito divertido, gostei muito do jogo e comecei a trocar ideia com o Diogo. E gostei tanto das ideias que eu vi ali que eu comecei a desenvolver em cima. E aí acabou que eu tive a honra de poder escrever alguns artigos para o Ponto de Experiência, né, participar ali durante algum tempo como colaborador do blog do Diogo, e a gente colaborou em muitas outras coisas. Ele me deu também a possibilidade de trabalhar, ele me chamou para trabalhar numa aventura justamente do Quick Play, né, do jogo grátis, versão grátis do Dungeon Crawl Classics no Brasil, quando ele estava sendo lançado pelo New Order. Então a New Order também deu essa oportunidade, e aí eu escrevi a aventura junto com o Diogo desse jogo, né? Eu já tinha pronto essa aventura, eu estava começando a jogar com meus amigos o Dungeon Crawl Classics, e aí pude escrever isso aí. O Diogo deu uma trabalhada em cima dela, ele olhou o que podia, o que ia ficar pesado, o que estava meio fora do escopo do DCC, a gente conversou em cima e chegou nessa aventura que é o Salada de Ratos. E ali, naquele momento, eu já estava pegando bastante o que era o DCC, né, o Dungeon Crawl Classics. E a partir dali eu comecei a pesquisar mais a fundo Old School. Comecei a ver outros jogos, experimentei os jogos nacionais de Old School, acompanhei o Diogo na criação do Sharp Swords and Sinister Spells, né? Ele foi muito rápido, quando eu abri o olho já tinha terminado tudo do livro, então nem toquei, acabou que eu fiz uma ilustraçãozinha para o livro. E acabei indo para outros caminhos também, né? Comecei a pesquisar sobre Hexcrawl, então pude fazer o Ouro e Glória no Perdidos no Play, que foi uma aventura de Hexcrawl muito maneiro. Eu pude estudar, maneiro que eu pude estudar bastante coisa ali, evoluir meu pensamento de Old School ali dentro, né? E acabei indo para a primeira geração dos Old School, que são do Old School, da Old School Renaissance, né, da OSR, que são os retroclones. É a primeira geração ali, a galera que começou a descobrir o Old School, eles começaram a pegar os D&Ds antigos e fazer as suas próprias versões, aproveitando a OGL, né, daquela época lá que se abriu o conteúdo do Dungeons and Dragons para você poder aproveitar. Então a galera que estava meio de saco cheio ali daquele D&D muito baseado em perícias, muito baseado
em bonecagem, né, naquela coisa de planilhar o personagem, de buscar combos e tudo mais. A galera que já estava meio de saco cheio disso aproveitou a OGL e começou a retrabalhar os jogos antigos, né? Então se resgatou os jogos antigos e fez tipo o Swords and Wizardry, o Labyrinth Lord e toda essa geração de retroclones. No Brasil teve o Old Dragon, teve o próprio Sharp Swords and Sister Spells, tem vários outros jogos. E acabou que eu vim desenvolvendo no podcast Um Café com Dungeon bastante estudo sobre o jeito de jogar, né, o Old School, a partir do material do Quick Primer for Old School Gaming, que na minha percepção é o melhor material para você entender o estilo de jogo Old School em comparação aos jogos mais modernos, né? Ele é como se fosse uma introdução para que se jogue esses jogos Old School. A mentalidade por trás disso está bem resumida ali de um jeito bem filosófico nesse material. Eu, a partir dele, eu comecei a estudar bastante e comecei a desenvolver pensamentos em cima do Quick Primer, que é um material do Matt Finch, que é o autor do Swords and Wizardry. E com base nesses estudos todos, eu acabei conhecendo bastante gente colou, começou a trocar ideia a respeito. E nisso, eu conheci uma galera, tipo o Carlinhos de Malvadeza, que já era do Regra da Casa, participou comigo de toda essa elaboração lá desde o Ouro e Glória. E aí conheci também o Chico, o Rafa Massuia, o João Burlamar, que a gente juntou para fazer o Caves and Hexes, que é esse sistema que é um retroclone, né, que a gente botou aí também na internet. Quem quiser pegar tá em cavesandhexes.com.br. O SRD tá todo lá, você consegue pegar todas as regras para jogar, mas a grande inovação dele, imagino que não será nesse SRD. Nesse SRD ele é somente um retroclone. A gente pegou o D&D Basic e Expert e retrabalhou ele para ser melhor jogado de acordo com a filosofia do Quick Primer for Old School Game, que a gente traduziu inclusive, virou uma rápida introdução ao estilo de jogo Old School. A gente fez uma tradução comentada e tudo mais. Ele já tinha sido traduzido pelo Rafael Beltrame do Old Dragon, né? Só que ele traduziu uma parte só. A gente acabou pegando o documento na íntegra e fez comentários, botou a ilustração do Castilho, do Yuri Perkovski, do Fábio. Então a gente acabou tendo bastante gente aí da comunidade envolvida com esse projeto e trabalhou essa tradução, e o Caves and Hexes acabou aparecendo assim. A gente vai lançar o Caves and Hexes em formato produto, né? Não necessariamente para venda, a gente não sabe exatamente como a gente vai abordar, mas a gente vai lançar ele em produto, e esse produto eu acho que vai ser a grande inovação do jeito que a gente vai apresentar esse jogo, porque a gente tem essa filosofia de tratar o jogo como uma caixa de ferramentas, como ele sempre se colocou dentro do Old School. Mas enfim, aí são outras questões. Eu acho que o meu envolvimento acabou afunilando para o Caves and Hexes e todo esse conteúdo que eu produzi no Café com Dungeon, né? E eu posso dizer que dentro da Old School Renaissance eu me situo bastante ali nessa pesquisa que acontece na primeira geração do Old School, que busca, né, entender a melhor forma de jogar os D&Ds antigos. Meninos, eu vou fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha. Para quem está querendo começar a jogar, ou melhor, querendo conhecer um ACR, seria como pré-requisito, já ter jogado RPG antes, ou basta o cara que nunca chegar e ele vai entender? Marcos? Então, só um detalhe, o Balbi, ele fala Sharp Sword, eu só fico pensando, porra, o título brasileiro. Então, mais desafiada, né? Porque aproveitando logo esse adendo, Rodrigo, porque de fato o que eu recomendo para dois tipos de pessoas, o ASR, para aqueles que estão de saco cheio de jogo pesado, que aí é a gente, e para os novatos, sinceramente, porque pelo exemplo mesmo que eu tenho tomado, é uma boa abordagem. Apesar de que, como até escrevi no blog da Cabana do Elfo, a natureza do OSR pode ser um pouco difícil, ainda existe muita modularidade nas regras. Então, não necessariamente os jogadores eles têm que sentir o peso cruel da morte imediatamente. Apesar dos meus colegas de quarto já terem experimentado.
Mas sim, como exemplo de os OSR, eu acho que eles são excelentes para novatos, porque, por exemplo, eu conheço os meus colegas de quarto, eles estavam secos na RPG assim, não tinham nadinha. Então eu apresentei um negócio para eles, e o que normalmente para o novato pegando um D&D demoraria, eu acho, umas 3 horas para fazer uma ficha, meus jogadores pegaram espadas afiadas e fizeram em 20 minutos a ficha deles. Aí, assim, eles só foram entender mesmo o basiquinho das mecânicas, eles inventaram de pegar logo classes mágicas, o que já era o problema, mas não foi tanto problema, na verdade, porque meio que eles escolheram as magias tentando se identificar com elas, e não foi aquela coisa assim deles pensar, bora fazer um combo para isso e para isso. Não, eles pegaram e fizeram como eles queriam. E deu certo. Eles estão jogando, estão se divertindo. Uma coisa que eu acho muito boa de OSR é que não é porque é OSR, é porque eles vão ser exatamente os mesmos jogos, eles vão ser exatamente os D&D velha escola, são, mas para todos os efeitos tem suas particularidades, e por exemplo, nas espadas afiadas tem muitos elementos, por exemplo, até elementos narrativos, como as complicações, e também as regras modulares mesmo. Olha só até como é uma fichazinha não dá nem pra ver. Não dá pra ver. Deus. Droga, Só agora. Coloca no meio do seu peito assim que vai. Coloca no meio do seu peito. Meu Deus. Já deu. Pois a ficha é só uma folha. A ficha é só uma folha. E tá tudinho que eles precisam. E pra mim, fichas tem que ser desse jeito, sinceramente. Então dá certo. O novato dá certo perfeitamente. Beleza. Balbi, tá contigo. Cara, uma coisa muito curiosa sobre jogos old school é que ele, de fato, ele difere do que a gente vê de forma geral se desenvolvendo no resto da produção moderna de RPG, né? Ele tem um jeito de jogar, o old school, que ele acaba não se debruçando tanto sobre a ficha, né? A ficha pequena costuma ser mais enxuta, então a gente não tem tantos detalhes, mas principalmente a gente não tem... o jogo não é baseado em mecânicas, por assim dizer, né? Primeiro a gente vem com a narrativa ela acaba imperando e essa narrativa ela acaba indicando quais arbitragens do mestre são possíveis. Esse é o estilo de jogo do old school, né? Ele pede por isso. Então o que acontece é que o jogo é muito diegético. O que eu quero dizer? Você brinca muito em cima do diálogo da ficção, do que está acontecendo, como é que vocês vão fazer para resolver determinada coisa. A resposta no old school não costuma estar na ficha, né? Ao passo que os jogos modernos, de certa forma, eles tentam delimitar a experiência e desenhar uma experiência de jogo a partir de mecânicas. O jogo old school, a mecânica ela não tem exatamente esse papel. Ela é uma mecânica muito descritiva do que a ficção trouxe. Então, para um jogador iniciante, você ficar nas raias do diegético, em vez de você buscar respostas mecânicas e pautar esse momento ludonarrativo num diálogo mecânico, você pauta bastante esse diálogo diegético, dessa coisa de o que vocês vão fazer, como é que vocês vão fazer. O jogador não precisa saber mecânicas de cor para poder jogar o jogo. Isso facilita muito, porque você acaba introduzindo o jogo no faz de conta, e as mecânicas, as arbitragens, né, que o mestre faz, ele pode negociar com o jogador, ele pode explicar para o jogador, olha, você quer pular um buraco, esse buraco é grande o suficiente, vamos dizer que a sua chance de eu conseguir pular esse buraco é, sei lá, ele pega um dado e fala, cara, você pega um D6 e fala, então 1 e 2 num D6, ou 50% num D100, sei lá. Ele arbitra isso e conversa com o jogador. Então a mecânica é só um descritivo daquilo que eles dialogaram. Então eu imagino que, e eu tive essa experiência, inclusive com espadas afiadas e feitiços sinistros, na Twitch mesmo, a gente fez uma live tomando corote e jogando, né? Então cada situação tensa no jogo a gente tomava um gole de corote, e tinha gente iniciante ali na mesa que estava jogando RPG nas primeiras vezes ali, e a gente vê como essa dinâmica da gente mergulhar muito no diálogo ficcional, em vez de mergulhar nele através de mecânicas que impulsionam o jogo, né? Ele permite que o jogador não se preocupe muito com questões mecânicas, ele vai se preocupar principalmente
com as descrições do que ele faria se ele estivesse ali naquela situação, né? Outra coisa que facilita isso é que você está jogando com personagens que são muito parecidos com você, de forma geral, né? Como um aspecto geral do Old School, a gente tem que, grande maioria dos jogos, você não é um personagem que é um deus, praticamente um semideus, como nas edições atuais do D&D, que você solta fogo pela mão conforme você deseja, né? Não acontece muito isso. Você é um cara mais próximo do ser humano e mais próximo de você. Os atributos do personagem e tal, fazem com que ele não tenha grande diferença mecânica. Então ele não é um ente tão diferente, tão distinto de você. O Caverna do Dragão mostra muito bem isso. O Caverna do Dragão não é à toa que ele retratou os jogadores no mundo de aventuras como versões das crianças que estavam fora, né? Porque o D&D era mais ou menos isso. Era mais ou menos você mergulhar naquele mundo de aventura e fazer uma versão sua, aventureira, ali dentro, mas não um super-herói. E isso é uma coisa tão direta e fácil de fazer, né? Esse faz de conta é uma coisa tão automática da gente, que fica mais fácil você pensar dessa forma do que você pensar, bom, como seria o meu personagem que se ele fosse um grande bruxo arcano que solta fogo pelas ventas. E isso você tem todo um trabalho de faz de conta que vai passar por mecânicas no jogo. No Old School não existe isso, as mecânicas elas não imperam tanto, né? E a partir dessa base é mais fácil você desenvolver com o jogador essa percepção de como entra a mecânica no jogo. Então eu acredito que, de forma geral, eu prefiro e acho que facilita mostrar o jogo através dessas lentes do Old School do que necessariamente pegar um jogo moderno que pauta a experiência em mecânicas que você vai ter que explicá-las todas, né? Para o cara entender e para o cara poder experimentar aquele jogo na sua integridade. Show, gostei bastante da explicação dos dois. Vamos agora à segunda pergunta. Quais são os seus jogos OSR preferidos? Agora o Balbi começa. Cara, eu gosto muito do DCC, né, o Dungeon Crawl Classics. Eu acho que ele faz um trabalho muito bom, que é o seguinte... normalmente na Old School Renaissance eu pergunto o que você está resgatando, né? A Old School Renaissance é um movimento muito plural. Existe do mesmo jeito que eu falei que existe essa galera aqui da primeira geração que resgata os jogos antigos e a melhor forma de jogar esses jogos, né? Como o Matt Finch fez, como a gente tem ali. A gente tem outras gerações do Old School, né? Essas outras gerações, a segunda geração, por exemplo, você vê ela muito preocupada ali com outro tipo de resgate, um resgate estético, um resgate, às vezes, da literatura que influenciou o D&D, né? Ou seja, o tipo de ficção que influenciou o D&D, que muita gente acha que é só o Tolkien, e não é nada disso. O Tolkien, na verdade, é um pedaço desse prisma, é um prisma muito mais diverso. Então, o DCC ele faz parte dessa geração que busca ele busca a influência literária do D&D, né? Então ele faz uma pesquisa muito profunda a respeito do Appendix N, que é onde o Greg Gygax, no AD&D primeira edição, escreveu quais as influências literárias básicas dele. E aí o DCC faz o quê? Ele pega o chassi da terceira edição, né, do D&D, que é um jogo do D20, né, que é um jogo moderno. Ele limpa aquilo ali tudo, ele pega o chassi somente, a base daquilo ali, e retrabalha aquilo ali para fazer praticamente uma releitura um resgate, né? E fazer uma releitura com esse resgate dessa literatura original. Então você vê quem é o mago do Dungeon Crawl Classics. Ele é um mago que dialoga o tempo todo com entidades sinistras. A magia é uma coisa muito incerta, muito perigosa, ele precisa trabalhar aquilo. Então ele não busca a magia vanciana do D&D, ele busca um outro tipo de magia baseada no Elric, baseada em outras influências, né, que a gente vê ali, e acaba fazendo quase uma caricatura no bom sentido de quem é o mago do D&D, né? O ladrão dele, ele é um ladrão extremamente volátil com a sorte, com as obras dos deuses em volta dele, né? E eu gosto muito desse jogo por conta disso. O guerreiro também, isso é para todas as classes, e o jeito de trabalhar dele se baseia muito também na estética do Old School, né? Esse resgate estético ele faz muito bem também, e de um jeito mercadologicamente muito interessante, que deu uma força muito grande para o Old School, para a Renascença, né? Eu gosto muito dos retroclones, eu gosto demais dessa geração de retroclone. Eu acho que essa geração de retroclone ela tem uma importância muito grande para o movimento, que foi estabelecer
mesmo que não seja reconhecido tanto dessa forma, eu acho que talvez merecia mais, mas o fundamento, né? Ele buscou os fundamentos do que seria esse resgate do old school em termos de playstyle, em termos de jeito de jogar. Então eu gosto muito do Labyrinth Lord, eu gosto muito do Swords and Wizards, eu gosto muito dessa geração que buscou reler esses jogos e entendê-los da melhor forma possível de jogar. Eu gosto muito, enfim, eu acho que essa parte eu posso sintetizar no Caves and Hexes, né, que é um jogo que eu trabalho atualmente, não posso deixar de citar. E eu gosto de jogos modernos, eu gosto de experimentos mais enxutos, né? Eu gosto dos jogos que o Ben Milton trabalha, né? A gente tem aí o Maze Rats e a gente tem o Knave, que são dois jogos que eles experimentam enxugando determinadas partes do jogo clássico, né? Então no Maze Rats, por exemplo, ele enxuga atributos, né? Ele praticamente joga baseado no que seriam os saves, né, do D&D antigo. Então ele enxuga, ele vai tentando entender o que é essencial do jogo. Ele tenta fazer experimentos com a rolagem, com a ideia de rolagem de atributo ou testes. Ele tenta tenta jogar com isso, com a ideia de que os testes são coisas que você deve evitar no old school de forma geral. São coisas que o jogador tem que jogar gerindo riscos para que ele não tenha que jogar dados, né? Que é um approach que subverte muito o que a gente tem de ideias de game design, né, moderno, né? E que volta muito forte com o old school através desses experimentos do Ben Milton. Eu gosto do Into the Odds, que também enxuga certas partes. Ele enxuga, por exemplo, a rolagem de ataque, né? Ele deixa isso de um jeito muito... ele vai enxugando e delimitando essa experiência de um jeito interessante, como um experimento, e isso foi dando em vários outros jogos, né? Como o Mouse Writer, ou Mouse Reader, eu acho, que é um jogo que você joga com ratinhos, então quase uma leitura old school do Mouse Guard, né? E com mecânicas interessantes e tudo mais. Você tem o Black Hack, por exemplo, ele tem influências ali do estilo de jogo de jogos mais modernos, tidos modernos, né, como Dungeon Worlds, esses jogos assim, que ele tenta buscar um jeito do mestre não rolar dados, né? O mestre ele acaba só reagindo ao que os jogadores pedem. Então são prismas muito, muito interessantes dentro do old school que eu acho legais da gente citar, né? Tem brasileiros aí, tem o Matheus Guax, com jogos incríveis aí de hexcrawl, propondo hexcrawls legais. Tem a galera de Brasília aí, o Lucas Rolim, por exemplo, que fez o Pacts and Blades, né? A gente tem o Diogo Nogueira com Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros e todos os desdobramentos dele, que é o Solar Blades and Cosmic Spells, que é o jogo old school para espaço, né? Então a gente tem vários desdobramentos do old school. A gente tem desdobramentos da renascença do old school a partir de um viés estético muito forte, acima de tudo, que é, por exemplo, o Morkborg, né, e outros jogos dessa linha, que são jogos que fazem resgates estéticos, acima de tudo, em cima do old school. No Brasil, a gente tem um cara que trabalha muito bem isso, que é o Guilherme Gontijo, que manda muito bem nisso. Então a gente tem aí o jogo lançado por ele aqui no Brasil, em português mesmo, você consegue trocar uma ideia com ele, que é o Into the Bronze, que é baseado no Into the Odd, que eu citei ali atrás. Então você tem muitos jogos e muitas coisas aparecendo na cena, alguns incorporando coisas de jogos modernos, né, que seria essa terceira geração do old school, o pessoal chama de post-OSR, né, pós-OSR. E, enfim, a gente tem esses resgates todos que eu acho que são um prisma muito interessante da gente analisar por vários ângulos, né? Meu preferido acaba sendo o DCC, pela caricatura que ele faz no bom sentido, e a primeira geração de retroclones, porque ela trabalha fundamento, né? Mesmo jogos que misturam coisas modernas, eles acabam bebendo desses fundamentos que se estabeleceram a partir da primeira geração. Então acho que é isso aí. Da Palme, eu não sabia que tinha tudo isso de jogo, caraca! Pô, tem isso e muito mais, cara, mas muito mais. Que filme, eu fico feliz, porque o que não falta é opção. Isso é legal, muito legal. Eu certamente deixei de citar gente muito importante aí, então espero que com certeza aí o colega vai poder falar. Fica à vontade de citar aqui, que a gente tá aqui para lembrar de nome mesmo. Marcos, não sei se sobrou muito para ti, mas manda lá. Então, realmente, porque não foi só o que ele gostou, mas sim a homenagem que ele fez a tantas pessoas, né?
Mas, assim, no meu caso, de gosto mesmo, o que eu gosto é realmente do trabalho do Diogo Nogueira com espadas afiadas, principalmente pela abordagem que todas as experiências que eu tive com jogadores novatos, sempre apresento para novatos esse RPG, eles tiveram sempre experiências muito boas, muito divertidas. Eu me lembro muito bem quando um rapaz bem novato mesmo, na RPG eu estava narrando no ano passado, eu narrei 3 semanas seguidas RPGs diferentes para Cabana do Elfo, foi horrível na minha estabilidade, mas a recompensa assim, dos jogadores foi muito boa. E teve situações assim, a situação de um rapaz que ele não sabia nada de RPG, ele queria muito jogar, no dia ele estava tendo dificuldade para poder se comunicar pelo microfone, ele estava cuidando da filha, mas enquanto que em outros RPGs iria exigir atenção, ter sempre contato direto com a planilha, às vezes até um grid, o RPG OSR, no caso o protagonista da história foi Espadas Afiadas, foi extremamente acessível para esse jogador. E apesar dele não ter conseguido falar tantas coisas assim no microfone, ele conseguiu participar. E eu achei isso espetacular. É uma coisa que eu sinto muita falta nos RPGs, querendo ou não, uma inclusão para pessoas que têm uma realidade que às vezes é muito difícil. Tipo, quantos outros homens da nossa idade não têm filhos pequenos que tem que cuidar e ao mesmo tempo ainda tem um hobby para desenvolver? Então, Espadas Afiadas foi uma coisa muito boa. O outro que eu gostei muito é o Foices e Feitiços, que no caso dele é estética propriamente dita que eu sinto, que é de D&D mesmo, Tiguine e tal. No caso, eu tenho um pouco mais de carinho do que gosto por jogar, porque como a abordagem dele é bem chutinha, assim, os personagens, eles evoluem, eles têm as progressões, eles têm os seus talentos, mas ao mesmo tempo não é aquela coisa que se cobra. Uma coisa que eu gosto muito nos OSR é o fato de que ele não se leva a sério. E o jogador, eu não falo no sentido assim de para a gente se levar a sério, bora fazer um livro de 600 páginas e se virem os jogadores. Não, eles sabem o que eles querem e quais são os propósitos. E o Foices e Feitiços é uma coisa bem simpática também para os jogadores. A primeira edição, a segunda um pouquinho mais carregada. E, obviamente, que o Bob falou, Morkborg. Morkborg foi o que me fez me apaixonar completamente pelo OSR, porque no caso dele, e é uma coisa que eu percebo muito bem, porque vamos considerar, o movimento OSR é desde os anos 2000, então tem muita história aí, né? Aí, no caso do Morkborg, ele é praticamente um suprassumo do que seria um OSR independente e com a própria linguagem do autor. Eu gosto muito dele porque ele é asqueroso, ele é revoltante, ele é desagradável. Você não vai mostrar para sua mãe e nem para um amigo que tenha problema com tipografia, porque o livro é uma bagunça e isso é maravilhoso. Eu gosto muito disso. Uma hora tu vai folhear, tá certinho o texto e na hora tem um texto em rosa assim rasgando 2 páginas. Ele sempre foi um trabalho de design, né, cara? Ele é um trabalho de design pesadíssimo. É bem diagramado, é bem diagramado. Não, eu acho maravilhoso o livro. É zoneado, mas é zoneado controlado, né? É quando o cara sabe diagramar e ele sabe como não diagramar. Aí então ele fez profissionalmente aquela bagunça. É aquele cara que sabe tão bem as regras que ele sabe quebrar as regras. Nada mais old school que isso, né? Isso. Aí, e no caso,
Eu digo que ele é asqueroso porque ele é asqueroso mesmo. Todo mundo é nojento no Mork Borg. E o mundo está acabando. E isso é uma mecânica do mundo. O mundo vai acabar. E sem contar que o outro caso de eu gostar tanto do Mork Borg, todo mundo sabe que é pela podreira, ele também tem uma apêndice bem pequena assim de o que você pode tocar enquanto joga. É um bando de banda de black metal e death metal. E também a comunidade. No caso do Mork Borg, ele também é um reflexo de como é a comunidade OSR. Porque por ele ser essa coisa redonda, modular, que sempre tem esse diálogo do jogador com o mestre, é muito fácil fazer material. E o Mork Borg, eu percebi isso. Tipo, quando tu lançou esse negócio de fazer uma live sobre o OSR, Rodrigo, para eu explorar mais esse meu gosto, eu fui vendo que tem adaptações direto desse RPG. E umas adaptações assim que tu nem imaginaria que ia ter. Tipo, desde o jogo The Binding of Isaac até o cara fazendo uma adaptação de Quake para o Mork Borg. Quake? De Quake. Aí só para ter uma ideia. E, tipo, só para ver como é tão fácil, assim, tão acessível para os jogadores fazerem monstros, fazerem classes e o quão é acolhedor. É a melhor forma do que eu tenho para falar. Apesar de não recomendar para quase ninguém Mork Borg, e quando eu conseguir esse livro, ele vai ficar guardado, não vou conseguir jogar com ninguém na minha vida, a menos que tenha gente na minha vibe. A comunidade OSR é extremamente acolhedora quando é para produzir material. Show de bola. Meninos, tem 2 comentários aqui do chat que eu vou lê-los, mas eu vou reservar para que vocês falem deles depois da próxima pergunta, porque eu acho que tem tudo a ver com a próxima pergunta. O primeiro comentário foi do Choquito30. Ele disse: eu usava um aplicativo de RPG e na lista de sistemas tinha OSR, mas eu não sabia que era um estilo. Acho que a plataforma não define isso. E o Adriano 1010 disse o seguinte: pergunta: os jogos antigos como o primeiro D&D são considerados OSR? Se não, qual a diferença? Galera, isso tem tudo a ver com a próxima pergunta que vai nortear o nosso debate. Então deixa eu ler aqui a pergunta para os nossos convidados destrincharem, que é, na sua opinião, quais são as principais características que definem um jogo OSR? Marcos, tu é o primeiro. Então, como gênero, eu vou tirar logo como exemplo. Não vai ter aquela maçaroca de 20 classes no livro básico. Vão ter basicamente conceitos. Vai ter o cara que bate, vai ter o cara versátil, vai ter o cara que lança magia. E com isso que a gente vai explorar. Obviamente, tem outros OSR que vão expandir isso, mas aquela coisa extremamente enxuta. A outra coisa, e isso vai dependendo de cada sistema, a abordagem de como vão ser as rolagens para realizar testes. E sim, testes, eles não são muito recomendáveis para os jogadores. Se para um combate já tem a consequência de que se tu errar um ataque, eventualmente tu vai sofrer um ataque, no OSR, os atributos, eles dialogam muito mais com os jogadores. Por exemplo, tem OSRs, voltando novamente ao exemplo do RPG do Diogo, que o atributo ele vai te determinar o quanto é o valor que tu tem para rolar. No caso, se tu tiver o 15 do dado, aliás, no atributo, tu tem que tirar o valor 15 ou menos. Isso significa que o jogador está disputando com a própria ficha. Obviamente, tem outros sistemas que usam modificadores, só que são modificadores pequenos, são coisas rápidas. Falha crítica é aquela coisa conceitual também. O mestre ele vai determinar, mas também é aquela coisa que vai ser, tipo, o personagem erra, ele é sujeito a sofrer o dobro de um dano na próxima rolagem, ou coisas mais relacionadas. E os monstros
dispensa aquela coisa de beholder que vai ter 1 ou 2 páginas para te saber os parâmetros de como vai ser para enfrentar ele. Ele vai ter lá seu ataque, sua defesa, ele vai ter seus pontos de vida e uma caixazinha dizendo qual é a habilidade que ele tem. E isso vai determinar se ele é tão poderoso ou não. A questão é que muitas vezes as habilidades dos monstros, tanto quanto as habilidades dos jogadores, são coisas que influenciam em si na narrativa propriamente dita, não exatamente só no combate. Não é aquela coisa, por exemplo, do D&D e outros RPGs afins, que o cara ele vai ter um talento especificamente para usar alguma coisa específica para ter um ataque extremamente poderoso. Na verdade, é uma coisa geral, que aquilo vai funcionar para qualquer tipo de inimigo. E é essa coisa enxuta, sentar e jogar. Isso que é o OSR, propriamente dito. Obviamente, tem aqueles casos de que é aqueles caras que tentam rebuscar mais pro Advanced D&D, que é um pouquinho mais puxado, só que ainda assim é aquela coisa enxuta. Não vai ficar esperando que vão ter talentos para combar ou coisa parecida, como o Balbi falou, de embonecar o personagem. Aquele personagem, com aqueles talentos que foram projetados para ele, tanto para ele quanto para os monstros, é aquilo que vai dar toda a versatilidade para o jogador pensar no que ele vai aplicar essas habilidades. Então, para mim, o conceito é esse. Balbi, tá contigo. Cara, assim, eu já fui e voltei bastante vezes assim a respeito da minha opinião sobre o que são os jogos OSR, né? Não vou falar de jogos old school, que, enfim, é até outra, é uma questão que é complexa, do que é RPG old school, o que é OSR, onde é que tem uma interseção, etc. Eu posso botar da seguinte forma, cara. Em primeiro lugar, o OSR, ele resgata alguma coisa daquelas primeiras gerações de jogo, né? Então você vai ver coisas distintas sendo resgatadas. Alguns jogos resgatam o jeito de jogar, jeitos de jogar, né, específicos, que foram perdidos lá atrás. Outros jogos, eles buscam resgatar esteticamente, a arte, principalmente, questões estéticas do jogo, não somente em relação à arte, mas em relação à estética de forma geral dos jogos old school. Outros jogos buscam emular a literatura dos jogos old school, né? E eu vi que antigamente, na minha cabeça, o jogo OSR, ele era basicamente o jogo que tinha aquele jeito de jogar específico. E eu vi que muita gente ficava, e conforme fui principalmente entendendo quais são esses jeitos de jogar, eu vim percebendo que, na verdade, o jeito de jogar old school é tão amplo que fica muito difícil você dizer o que é o jeito de jogar old school sem deixar a gente de fora, né? E a comunidade é tão plural, né, e tanta gente desenvolvendo coisas dentro desse resgate, que cada vez mais eu amplio a minha noção do que é um jogo old school, né? Então, se ele resgata alguma coisa do passado em relação àqueles jogos originais lá, para mim, ele merece o selo old school, né? E aí, isso eu estou botando aí, inclusive, jogos que não tem, por exemplo, nem nada em relação ao jeito de jogar old school, mas que emulam, talvez, aquele sabor que você tinha, né? Que emulam determinada característica estética. Enfim, eu alargo cada vez mais a minha compreensão do que é um jogo OSR, né? Então, assim, vou botar aqui em termos de arte, pode ser em termos de estética, pode ser em termos de literatura, o que ele traz de volta. E o que eu acho mais complexo de botar, que é justamente o estilo de jogo, né, dentro do old school. Você dentro do old school tem uma coisa que é fundamental, que eu acho que é um jeito artesanal de jogar, por assim dizer, né? Isso é uma característica que eu acho que abrange tudo, né? E aí a gente pode botar que é justamente o que dá essa liberdade, toda essa malemolência à definição do que é o OSR, né? Eu acho que ela herda essa abrangência de você poder jogar o jogo de acordo com o que a sua mesa precisa, de acordo com o que você vê necessário na sua mesa, né? Os jogos antigos, de fato,
o que se resgata, né, é que são jogos que eles têm regras muito modulares, muito fácil de você mexer nessas regras, né? Elas têm componentes que você consegue utilizar como ferramenta de uma forma muito simples. Então, de acordo com o que o D&D mesmo apareceu, ele é praticamente um zine, né? A edição 0 do D&D é praticamente um zine, uma coisa muito pueril, muito inocente, transformando num produto muito protótipo quase, né? As regras de uma comunidade de jogadores que desenvolviam esse tipo de coisa que veio a ser chamada como RPG. E você vai encontrar uma pluralidade imensa de visões sobre isso e de como se jogar, né? Mesmo utilizando as regras que viriam a ser o D&D original. E a partir do momento que o D&D original apareceu, muitos grupos apareceram trocando ideias muito diferentes. Tinha gente, por exemplo, que jogava o Arneson, o grupo do Arneson, por exemplo, jogava de um jeito. O grupo do Gygax, que são os dois criadores do D&D, jogava de outro, né? Eles tinham pequenas diferenças, né? Mas os dois usavam as regras como ferramentas porque era natural daquele grupo robista de trocar regras, de falar, cara, eu resolvi determinada coisa dessa forma, o que você acha? Eu tirei isso aqui de um livro de batalha naval que a gente fez. Sacou? Então, olha essa solução aqui que eu trouxe. Então as pessoas trocam soluções, as pessoas mexem com isso tudo, né? Existe um relato do Ian Peterson, né? Do Playing at the World, que ele num podcast falou, ele estudou, né, nesse livro, ele estudou bastante a gênese do RPG, e ele fala assim, cara, na primeira edição do AD&D, já em 77, ou seja, 3 anos depois da criação do D&D, muita gente já falou assim, estragaram com o meu jogo, pô, eu gostava do D&D quando ele era underground, porque agora já estão querendo botar um jeito de jogar específico aqui, e o meu grupo, que já tinha 100 níveis, eu falo, cara, como é que você botou 100 níveis no D&D, que era um jogo tão curtinho, tão pequeno? O cara botava 100 níveis, outro jogava para contar histórias, objetivamente contando histórias em vez de resolver problemas, né? Como o cara do Tecumel, por exemplo, desde sempre ele falou que ele queria contar histórias com aquilo ali, e não necessariamente passar por desafios ou resolver conflitos específicos. Então você tem uma miríade de possibilidades de jogo muito grande no Old School, e isso é um dos fundamentos dele, na minha opinião, que talvez seja o mais importante, que é as regras são ferramentas para você jogar e não são necessariamente procedimentos que você tem que seguir à risca, né? Você tem narrativas que vão ser desenvolvidas na tua mesa, é importante que você tenha maleabilidade com essas ferramentas para arbitrar o jogo. Então o mestre ele é um árbitro e ele toda situação que aparece ele arbitra e com base nessas regras usadas como ferramentas, não como procedimentos-chave, né? Então isso talvez seja a principal característica que vai se desdobrando em muitas outras dentro do estilo de jogo old school, né? Eu botaria talvez essa maleabilidade aí, essa necessidade de você encarar as regras como ferramenta, né? Tem outras características que eu poderia botar, assim, tipo, de repente. Cara, eu acho que a gente pode botar aí no meio a resposta não está na sua ficha, né, de forma geral. Você vai ver menos capacidades mecânicas para os personagens, né? Você até tem magias, por exemplo, magia é uma capacidade mecânica do seu personagem, ele faz aquela magia e ele resolve determinada coisa, mas ele só vai ganhando essas possibilidades de resolução puramente mecânicas, né, de você falar, vou fazer magia e resolver determinada coisa, os personagens só vão acumulando isso ao longo dos levels, né? Então, de forma geral, você vai ver que as soluções dos personagens não é exatamente uma questão de um acionamento mecânico, mas sim uma boa ideia que você tem dentro daquele diálogo narrativo de como resolver determinada situação, né? Você tem jogos que começam a experimentar com outras formas mecânicas, de trazer outras coisas mecânicas, né? Como eu falei, o estilo de jogo é muito amplo, né? E vão aparecer jogos que trabalham com questões mecânicas muito fortes, né? Botando coisas mais modernas, como fail forward e outras coisas que mexem mais com essas noções mecânicas. Mas, de forma geral, é uma característica muito forte do old school que a criatividade do jogador, o pensamento lateral e principalmente uma gestão de risco pauta muito o jogo do que é o old school, né? Mas o que? A gente pode botar aí que, assim, por mais que existam jogos no old school em que o seu personagem ele pode ser um deus, por exemplo, a gente tem o Kevin Crawford aí com Godbound,
que é um jogo que você interpreta deuses e tal, ainda assim a característica geral do jogo é que você joga com personagens que são heróicos, mas não super-heróis, né? Isso está exposto ali no Quick Primer do Matt Finch, que ele fala que, cara, você está mais próximo de um Batman, não um super-homem. E mesmo assim, o Batman você vai ter que ralar para chegar lá. Mesmo num nível muito alto, normalmente, né, personagens com muitas capacidades no old school, eles ainda são frágeis porque são humanos, né, de forma geral. Se ele tomar uma picada de uma serpe, mesmo, por mais que aquela serpe possa ser um bicho já fácil para ele derrotar, se ele demole, tomar uma porrada, uma rabada daquela criatura, aquela criatura te injetar veneno, você pode morrer, né, numa jogada de dados. Então, essa fragilidade do personagem até níveis altos, ela é muito, muito verdade, mesmo que ele evolua, que ele ganhe poderes e tudo mais. Então, acho que são algumas das características que são muito importantes para o jogo old school, né? Tem mais coisas, né? Mas eu acho que, assim, se a gente for abordar tão profundamente assim, o estilo de jogo old school, a gente vai sempre, quanto mais a gente falar dele, mais a gente vai delimitar vai botar certas raias na discussão que vai excluir um jogo ou outro, né? E isso, só por estar falando essas coisas já, por exemplo, eu já excluí vários jogos que caminham mais por uma linha dos jogos Powered by the Apocalypse, que às vezes tentam emular jogos old school, o sentimento de jogar jogos old school, e que querem fazer parte do movimento OSR, e que já nessas discussões aqui eu já afastei alguns deles, né? Como, por exemplo, o Dungeon Roads, né? Que muita gente falava, pô, mas Dungeon Road é OSR, por que não? Você joga com retainers, você joga com todas aquelas classes clássicas, por que ele não é OSR? E eu defendia, por que não tem um playstyle OSR? Hoje em dia eu falo, cara, mas ele está resgatando esteticamente e não é diferente de vários outros jogos que resgatam justamente a estética. Então, sei lá, por mim, bota o selo OSR aí no Dungeon World também. Sacou? Quem sou eu para deitar tanto o estilo de jogo old school? Agora, dentro do old school, existe esse resgate específico da primeira geração, dos retroclones, que pauta, né, a partir do Quick Primer for Old School Gaming, talvez o que seja a melhor forma de se aproveitar os jogos antigos, e isso traz muitas bases para o playstyle do jogo old school, que na minha opinião é onde o SR ele acaba atingindo coisas, fazendo resgate no playstyle que outros jogos não atingem, né? Ele resgata uma arte perdida na minha percepção, que dá toda uma profundidade de análise e uma inovação muito grande dentro dos jogos de forma geral, né, para o mercado como um todo. E mesmo os jogos mais modernos, eles acabam sendo influenciados por isso a gente vê, por exemplo, a Magpie Games, por exemplo, que é um jogo, é um estúdio de jogos story games, né, modernos, dessa geração mais moderna de game design, que descobre inovação dentro do old school e vai lançar jogos old school. A gente vê sei lá, o Luke aí, o cara do Burning Wheel, né, do Mouse Guard também, o Luke Crane, né, que ele descobre também jogos OSR, jogos old school, e vem trabalhando em cima. Então ele, de certa forma, traz inovações para o mercado através desse playstyle pesquisado pela primeira geração da OSR. Enfim, acho que divaguei bastante, mas eu trouxe algumas características aqui que eu gostaria de botar. Com certeza. Esteticamente, se não tiver um bárbaro de tanguinha, não é OSR. Pergunta aqui primeiro pro Balbi, que é uma curiosidade pessoal diante dessa amplitude que vocês dois trouxeram de percepção do que vinha a ser um OCR, da onde ele consegue chegar. O Far Against Darkness como RPG solo se caracteriza como um OCR? Balbi? Pra mim, pergunta? Por mim, sim, cara. Como eu falei, se você resgata esteticamente alguma coisa dos jogos antigos, pra mim é OSR. Não tem por que botar como não. Sacou? Agora eu sou da turma do que vale tudo dentro do OSR. Por mim, antigamente eu era ultra xiita. Pra mim, cara, se não comportasse o estilo de jogo old school de acordo com Quick Primer, pra mim não era nada. Mas agora, por mim, vale tudo, cara. Se tem ali o cheiro do old school, pra mim é. Se alguém falou, será que tal jogo é old school? Eu já falo, sim. Então é isso, pra mim é. For Against Darkness é old school. Não vou comprar briga a respeito disso de forma alguma. Não, eu achei interessante porque realmente ele não
já começa que ele não é um RPG clássico, que de cada jogador jogando um personagem. Ele é solo. O próprio nome já diz, ele é solo. Mas como o Bob falou, ele tem um cheiro de old school dentro dele. Tem aquele lance de Dungeon Crawler, cara, no meio. Cara, e o próprio D&D, eu fiz uma entrevista com o Tarcísio Lucas, que é um grande nome do RPG solo nacional, e ele falou, cara, o próprio D&D, né, o AD&D primeira edição, ele tem ali um jeito para você jogar o jogo solo, né? Então o jogo solo não é necessariamente uma coisa que é nova por aí, ele já tá no jogo desde a origem do hobby, desde os anos 70. Então não é porque é necessariamente RPG solo que ele não é old school, sabe? Inclusive o Tarcísio Lucas joga muito old school e RPG solo, então essa interseção é muito real dentro do movimento. E Marcos, quer contribuir? Não, eu tive pouco contato com o Fora Against Darkness. Na verdade, quem teve mais contato foi o Leandro. Mas, como o Bob falou, esteticamente, realmente parece um jogo OSR. E, novamente, voltando àquela coisa que é tão enxuta que não precisa nem de um mestre para poder jogar. Ele se joga sozinho. Porque, no caso, só para quem está aqui acompanhando, só para esclarecer, galera, domingo passado a gente fez esse debate, domingo passado não, 2 domingos atrás a gente fez esse debate sobre os jogos solos, e o jogo solo, ele meio que tem um oráculo servindo de mestre. O oráculo é como se fosse um conjunto de tabelas e mecânicas que aleatoriamente vai definindo o caminho do jogo. Mas continua lá aí, Mauro. Mas, pois é, a natureza do Fora Against Darkness faz muito parecer que é um OSR, principalmente com as classes extremamente bem definidas. E uma coisa que, querendo ou não, a gente se percebe no OSR é que ele sempre vai querer puxar por uma sinergia entre os jogadores. Sempre vai ter o combatente, sempre vai ter o especialista e sempre vai ter o conjurador. E, querendo ou não, sempre vai ter esse sentimento de dependência entre si. Até porque, querendo ou não, sempre quando os jogadores enfrentam o inimigo, esse inimigo vai ter um leque de ataques muito mais numeroso do que um único jogador. Mas 3 jogadores juntos provavelmente vão ter muito mais noção de como confrontar aquela única criatura. Que inclusive é um comentário aqui deixa eu ver, tá aqui, do Choquito 30. Dá para criar uma missão com 3 pessoas? Dá sim, Choquito. For Against Darkness, apesar de ser um jogo solo, é possível você juntar 4 pessoas, cada uma representando um personagem entre os 4. É possível sim. Mas o pop que eles falam, né? O jogo isso exatamente. Querendo ou não, o OSR, pela forma enxuta, eu concordo com o Balbi que é muito difícil simplesmente falar isso é OSR, isso não é, não. Porque, querendo ou não, sempre vai ter particularidade. E isso se dá muito pelo relacionamento com a comunidade. Porque sempre vai ter aquele lado indie, querendo ou não. Aquela particularidade do próprio autor, ele vai colocar lá, que não vai parecer tanto com aquilo que tu sempre imaginava de OSR. E eu acho isso maravilhoso. Mas, querendo ou não, um fundamento que existe no OSR é que o relacionamento com as classes e com os jogadores é sempre para um lado puxado para a cooperatividade, querendo ou não. E Fora Against Darkness dialoga muito com isso, querendo ou não. Beleza. Vamos passar aqui para a próxima pergunta. E inclusive a pergunta do chat do Adriano 1010 tem a ver com essa pergunta. Eu vou ler aqui a do Adriano e depois a nossa pergunta de debate. A pergunta do Adriano foi: tenho a impressão que jogos OSR exigem muita criatividade e experiência do mestre / jogador, porque há poucas regras e parâmetros. Que dica dão para quem é pouco criativo e quer jogar OSR? Vocês vão ver agora que a próxima pergunta tem tudo a ver com o Adriano. Vamos para a próxima pergunta, que é: que recomendações você daria a alguém que deseja começar a narrar aventuras com jogos OSR? Balbi, tu começa. Cara, assim, criatividade é uma coisa complicada, né, cara? Criatividade, muita gente acha que são estalos e é uma questão congênita, e não é, né?
inclusive na vida civil, por assim dizer, fora do RPG, eu trabalho com design, com criatividade, eu trabalho na Lura, dou aula na Lura, né, de criatividade. E, cara, a criatividade é uma coisa que você treina, que você exercita, que você tem que trabalhar isso para você ficar melhor nesse jogo de criar, né? Você tem que trabalhar, você tem que se expor a isso, né? Quanto mais você joga, melhor você vai ficar nisso. E isso vale para qualquer coisa, né? Por mais que toda essa geração pós-Forge, assim, e esse pensamento de game design que é muito influenciado por videogame, modernamente fale que não, você tem que pegar o produto e já sair jogando o RPG, qualquer um pode ser capaz de jogar esse jogo logo que pegar, que nem um board game que você vê na tampa ali, lê e já sai jogando. É muito difícil você chegar nisso, principalmente num jogo que dialoga tanto com a narrativa e que tem uma porção lúdica, né? Uma porção de jogo tão atrelada a uma questão de diálogo, né? De como você vai conversar com as pessoas. Cada mesa tem seu jeito de dialogar. Cada pessoa, né? Às vezes, uma determinada mesa você pega num dia, pega no outro dia, as pessoas já mudaram o jeito de dialogar. Então é muito importante. Eu acho que é muito importante que, enfim, que o jogo seja, que o jogo se entenda dessa forma, né? Que o jogo se permita ter esse espírito artesanal, né? Sei lá, cara. Deixa eu pensar, o que eu posso falar a respeito disso, cara? É bom você se jogar, você se colocar no jogo para entender como você vai atuar como mestre dentro dessa lógica de que você vai arbitrar sempre, né? E quando você começa a arbitrar, quando você começa a entender e botar a narrativa ali, deixando ela te informar, mais você vai entendendo como você vai resolver isso. É claro que ajuda você ter estrutura, né? Eu entendo o Marcos, por exemplo, que gosta de jogos minimalistas, pelo que ele está falando aqui, ele gosta de regras muito enxutas e tudo mais, e o OSR é cheio de jogos assim. Na minha percepção, esses jogos minimalistas, de forma geral, eles florescem muito na OSR, porque a OSR se debruça muito justamente sobre um jogo que tem mais de 40 anos de história. E mais de 40 anos de testes, de pessoas jogando, de conhecimento gerado a partir daquilo. Então, quando falta alguma coisa, quando vem uma lacuna daquele jogo tão minimalista, tão enxuto, quando vem alguma lacuna, você trabalha alguma coisa que você já viu, que já tem ali, já tem naquela comunidade sendo trabalhada há muito tempo. Você não precisa botar, por exemplo, eu dou esse exemplo sempre, você não precisa botar, de repente, uma regra de iniciativa num jogo minimalista, falar, não vou nem usar a iniciativa. Que se algum mestre, no decorrer daquele jogo ali, falar, cara, quem vai começar a agir? E ele sentir necessidade, ele vai falar, vou jogar uma iniciativa, porque provavelmente ele já entrou em contato com essa noção, com essa ferramenta, em algum outro jogo OSR, sacou? Em algum outro jogo old school. Então, essa base comum de conhecimento ajuda muito, muito. Quanto mais você conhecer dessa base de conhecimento, quanto mais ferramentas à mão você tiver, mais fácil vai ficar de você arbitrar, de você entender como você pode arbitrar. Conhecer as ferramentas a fundo, o significado de cada ferramenta, de cada abstração que a regra faz, ajuda você a usá-la, inclusive, fora de contexto. A você criar um estilo próprio dentro do old school, que é essa coisa artesanal do jogo. Então, se eu puder botar de alguma forma, eu vou falar, cara, entenda o set de ferramentas que você tem, né? Medite a respeito dela, jogue, converse com seus jogadores, e quando você terminar aquilo, reflita. O que ficou faltando aqui naquela cena, naquele ponto, naquele desafio? O que eu podia ter feito de diferente? E aí, galera, vocês gostaram desse ponto aqui? O que vocês acharam dessa decisão que eu tomei? Como é que podia ter sido melhor para vocês? Ficou faltando alguma coisa? Sacou? Isso você vai formando um repertório próprio de improviso, de diálogo ficcional, que ajuda muito você. Então, talvez o mestre no old school, ele seja muito dependente realmente de entender os fundamentos do jogo, mais do que, de fato, jogos mais estruturados, como o PBTA, por exemplo, um jogo PBTA, que ele já te traz tudo que você precisa fazer no procedimento para fazer aquele jogo rodar. O old school, ele precisa que você entenda legal os fundamentos, né? Se você coloca uma armadilha e você não trabalha bem aquela armadilha na narrativa, deixa uma coisa muito de sopetão e não dialoga com os jogadores a respeito dela de alguma forma, né? Aquilo pode levar à morte, que levem a tua mesa a falar, porra, cara, mas não entendi, eu simplesmente você pediu para jogar um dado, eu joguei, tirei um número baixo, morri, sabe?
você vai encontrar as respostas de como fazer isso funcionar na tua mesa, entendeu? Independente de como ela está descrita naquele manual, você vai entender como utilizar aquelas ferramentas, né? Então você vai descobrindo a sua própria linguagem, o seu próprio diálogo com seus jogadores. Jogar é mais fácil, na minha opinião. Mestre, né, como você tem muito poder na sua mão dentro de forma geral nos jogos old school, a sua atuação ela não é muito regulada, diferente de jogos como Arquivos Paranormais, eu tenho citado muito, que a tua atuação é muito ditada ali, não vou nem dizer ditada, mas é muito instruída ali por pontos e dinâmicas do jogo. No old school você tem muito poder na mão, então você tem que se habituar, você tem que entender justamente isso. É bom lembrar que o RPG dos anos 70 e nos anos 70 você tinha uma natureza artesanal aparecendo em muitas coisas, né? Não só no RPG. No teatro você tem o teatro de improviso, na dança você tem a Pina Bausch, o pós-dramático e a narrativa emergente. Você tem, de forma geral, o papel da emergência narrativa presente ali. Então, se a gente quiser jogar esses jogos, a gente tem que entender um pouco isso, e o papel do mestre tem que passar muito por isso, ou seja, dar aos jogadores a capacidade deles pautarem o jogo junto com você. E se você estabelece esse diálogo criativo com eles, fica mais fácil para você criar, fica mais fácil para eles criar, e aí não tem um cara que não seja criativo. Você vai se colocar nesse jogo da criatividade junto com seus amigos e descobrir a melhor forma de criar junto com eles, né? Então acho que seria essa dica aí. Enfim, desculpa aí desversar tantas vezes, mas acho que são coisas importantes da gente colocar dentro do exercício. Fique tranquilo, Bob. Eu acho muito importante a galera usar o tempo à vontade, porque é você trazendo a sua vivência, o seu conhecimento, que eu não domino o SR. E o pessoal que está aqui no chat, com certeza veio aqui para escutar tu falar, o Marcos falar, então fica à vontade. O espaço aqui é nosso, viu? Beleza? Maravilha. Marcos, tua vez. Então, pontuando uma coisa que o Bob falou, e eu acho muito interessante, porque, de modo geral, no sentido da criatividade, eu acho que isso já é um problema universal, seja para RPG, seja para escrever história, seja até mesmo numa redação, sempre vai ter exatamente esse problema de criatividade. Todo mundo vai ter esse limite, mas, como o Bob falou, não dá, no RPG, tu não cria história sozinho. O mestre ele pode até ter um conceito, ele pode até ter uma narrativa railroad, como falam, né, que é em trilhos, mas vai ter sim a parte dos jogadores que eles vão fazer toda essa diferença. O que a gente pode pegar num pé, por exemplo, de qualquer RPG, é o tanto de ferramentas que é disponível ao jogador. Obviamente, para um jogador que é mais veterano em vários RPGs, ferramentas a menos podem ser até menos dores de cabeça. Só que, quando tem essas ferramentas à disposição e tu tem um sentimento de que falte alguma coisa, preenche, completa aquilo. E o mestre, ele sim, ele é o narrador, ele é o contador da história, ele tá lá para arbitrar as coisas, mas ao mesmo tempo ele tem um poder de decisão e um poder de construção de mundo que facilmente pode ser resolvível. Obviamente, vai ter sempre aquele acordo geral com o jogador, mas, querendo ou não, o jogador ele ainda é um participante da história, é o protagonista da história, mas não vai ser ele que vai pegar o livro e vai completar aquilo que pode estar faltando. A responsabilidade vai acabar sendo do mestre. A questão é a experimentação. OSR é experimentação. Temos, eu acho que, cerca de mais de 20 anos de experimentação em OSR. E sempre foi isso. Sempre vai ser aquela coisa, aquele quebra-cabeça que pode estar incompleto. Eu acredito que toda a história de RPG acaba sendo incompleta. Senão não seria RPG, seria um livro, na verdade. Então, eu acredito que um jogador que se sinta sem criatividade, eu acho que não é exatamente falta de criatividade. Talvez seja falta de experimentação na vida mesmo.
ou até falta de contato com algumas outras coisas. Eu esqueci até que RPG fala isso, mas nas ferramentas de mestre, ele fala na cara dura, o autor. Roube coisas. Basicamente, roube coisas. Roube ideias. Basicamente, o que tu viu em filme, o que tu viu em jogo, o que tu viu em livro, em série. Roube. Roube também episódios de outras mesas, mas explore isso. E obviamente, não é porque exatamente tu vai roubar uma cena que ela vai acontecer do mesmo jeito. Muito difícil, na verdade, que aconteça. Senão o mestre e os jogadores vão, na verdade, estar repassando script. Então não seria RPG. Isso é uma dica. Se baseie nas coisas da sua vida. Cria pela tua vivência, tu vai ter desenvolver a tua criatividade para botar os desafios para os jogadores. Então, mas sejamos sinceros. RPG medieval. Resgatar a princesa, acabar com banda de orc, matar dragão, estamos atrás de tesouro, briga de bar. O que tem de dificuldade nisso, gente? Mas enfim, é isso. No sentido do OSR, eu acho que o jogador ele não pode tratar isso como desafio, porque eu, como jogador e mestre no OSR, eu sinto que dessa parte do minimalismo é uma coisa muito acessível, e o mestre, com o poder dele de decisão, ele pode encarar isso, e muitas vezes não vai ser a situação fundamental na narrativa, mas de modo geral, como um mestre falando para um próximo mestre, pela criatividade, eu acredito que a experiência se relaciona muito, o contato, porque querendo ou não, vamos supor, até mesmo na RPG Cyberpunk, se o cara gosta de RPG Cyberpunk, provavelmente ele consome coisas de Cyberpunk, então por que ele não se baseia nisso? Bom, a vivência conta muito. Beleza. Só para pontuar um pouquinho também, cara, que a criatividade é muito rearranjo, né, cara? É muito difícil você criar alguma coisa do nada, né? Do ar. É muito difícil. Então, você normalmente pega elementos e vai combinando, né? Ou como o Marcos falou, é repertório, né? Você buscar clichês e retrabalhar clichês e misturar clichês um com o outro. Esse tipo de coisa ajuda a você improvisar, não somente narrativamente, mas também com as regras. As regras, no caso, você vai pegar ferramentas, né? Essas ferramentas que a gente fala aí. Então, de forma geral, cara, se você mexe com as coisas e brinca com as coisas, é a opinião do jogador, né? Você não sabe muito bem, você fala, cara, como é que é essa taverna que vocês entraram? Né? Você pergunta pro jogador, você não precisa... Uma coisa que eu falo muito no Café com Dungeon é que existe um momento de você fazer uma reivindicação narrativa, né? Sempre que alguém descreve alguma coisa no jogo, ele está reivindicando uma porção daquela realidade compartilhada, né? E eu acho que muito branco vem quando você fala, eu preciso fazer uma reivindicação narrativa a respeito de determinado ponto e eu não sei fazer isso. Não sei como fazer isso agora, nesse momento, me deu um branco. E pensa o seguinte, cara, você não precisa fazer reivindicação narrativa da maioria das coisas que acontecem no jogo. Né? Se a galera tá numa taverna e você não sei lá, o conflito que você tá propondo pro grupo não tá nessa taverna, por que você não deixa 100% da taverna ser resolvida pelos jogadores, né? Você vai perguntando para eles como é que é essa taverna, quem que tá lá, né? O que tá acontecendo nessa taverna? Você pode deixar eles falarem, e aí, conforme eles vão trazendo esses elementos, você vai começando a ter coisas que você pode puxar, certos elementos que você pode puxar, que eles estão trazendo para a narrativa, e você vai recombinando e vai criando um desafio a partir daquilo ali, né? Então eu falo muito que no old school você tem esse estilo de mestre surfista. Você tá ali pegando uma onda, você fica em cima da tua prancha, fica vendo o mar, aí passa uma ondinha, você fala, essa não, vem outra onda, mas aquilo vai formando uma onda maior, que quando você vir, você pega aquela onda, ou seja, deixa os jogadores trazerem as ondas, trazerem os elementos de jogo, e você retrabalha aquilo ali, né? Você rearranja, a criatividade é muito rearranjo, você retrabalha aquilo, e aí joga para os caras o desafio quando você achar que deve, né? Eu acho que isso é um jeito fácil. Deixa de criarem, coloca isso para eles. O jogo é compartilhar a narrativa do RPG, de todo RPG. É de narrativa compartilhada, então aproveita isso, estimula isso, né? Se não for uma coisa fundamental para o seu desafio, né? Tipo,
beleza, seu desafio que você pensou é que tem um grande lich que tá tomando conta do rei. Pô, se alguém falar assim, não, então o rei, na verdade, ele tá vegetando, ele tá, sei lá, em coma profundo, aí você fala, pô, cara, eu tinha pensado na narrativa de outra forma. Então, isso aí é importante que você faça a reivindicação narrativa. O que não for isso, você não precisa fazer, entendeu? Cara, adorei essa tua fala, foi fantástica, muito boa. Galera que a escutou, registre isso no papel. Nem tudo precisa ser um desafio no RPG. Uma simples brincadeira pode ser a diversão que o grupo estava precisando. Deixa o desafio reservado para a missão que você bolou, que eventualmente os jogadores vão em direção a ela. Show de bola, Balbi. E tu acabaste respondendo a pergunta do Adriano. Sem querer tu respondeste, que ele perguntou o seguinte: como jogador e mestre, vocês já passaram por situações de bloqueio criativo durante uma sessão de OSR? Como lidaram com isso? Pô, o Balbi já falou à vontade isso. Ó, tem uma ao vivo, se você quiser. No YouTube lá do Regra da Casa, tem o D&D Moleque. Não sei se vocês já ouviram falar do D&D Moleque. Foi um jogo que a gente gravou de D&D clássico, D&D básico, caixa preta, enfim, mistura dos D&D clássicos, dos D&D basic. E ali eu propus um jogo que é o seguinte: vamos entrar no Lost City, que é um módulo basic. E é uma dungeon inteira. Eu falei, bom, a gente vai filmar 3 sessões, e essas 3 sessões, obviamente, vão ser dentro da cidade perdida. Então, pesquisei a parada toda, fiz anotações, não sei o que. Enfim, é um spoiler, mas não demora muito. A galera fala assim, beleza, a gente já tem um pouquinho de tesouro, vamos buscar uma cidade para tentar vender essa parada e voltar com mais recursos? Eu falei, quê? Então eu tenho mais 2 dias de jogo aí que vocês estão me botando nessa parada e vocês estão saindo da dungeon. Sim, a tentação de você fazer um Deus Ex Machina na situação é muito grande, né? Você fala, não, os blocos desabaram lá atrás e tal, não tem como sair, sabe? Agora é ir para... Enfim, dane-se. É muito grande, mas assim, por que eu faria isso, né, cara? Se eles estão querendo fazer isso, vamos lá. E o que eu fiz? Eu fiz justamente a técnica do surfista. E aí, quando você vê, quando eu vi, eu já tinha elementos para puxar um desafio, né? Então, eu fui deixando eles darem corda, eu falei, opa, tem um desafio aqui. Aí eu voltei a agir. Entendeu? Show. Tem 2 perguntas aqui do Koenig João, uma para o Marcos e uma para o Balbi. Vou mandar a primeira do Marcos. Pergunta para o Marcos: as ferramentas para arbitragem do mestre são as apresentadas pelo sistema ou você pode usar ideias originais ou de outros sistemas? Ora, o OSR, né, já é uma caixa de ferramentas, só que se está faltando alguma coisa e tu sentir que existe algum sentido de tu aplicar essa regra, e o que vai partir exatamente do mestre, não há problema nenhum. O que importa mesmo do OSR é a diversão. E como o Balbi fala, é uma caixinha de ferramentas. Obviamente, tem os casos assim de OSRs que eles têm a sua narrativa própria, seu cenário próprio. Mas não quer dizer exatamente que ele vai querer te dar todas as respostas. E como a gente já estava falando anteriormente, sobre a questão da criatividade, sobre esse negócio de se tiver faltando regra, o que eu faço? Não existe problema de se basear em alguma coisa, ou mesmo o mestre ele tirar da própria conveniência o que tiver que ser resolvido naquilo. Só o que não pode acontecer é o jogo parar por causa de uma coisa assim. O jogo são coisas tão simples, tão básicas que tem no OSR, que o jogador, o mestre, ele pode ir desenvolvendo, expandindo isso, trazendo alguma coisa assim a mais para o jogador, ou se baseando em outras regras sem o menor problema. Perfeito. E agora a pergunta do Koenig João vai para o Balbi, que é o seguinte: quais releituras você acha mais legal no Retroclone que você escreveu? Cara, a gente no nosso Retroclone, a gente está trabalhando uma leitura nossa do Quick Primer for Old School Gaming, que é esse documento, que é um manifesto, sei lá, um documento, um parâmetro filosófico, por assim dizer, né? Que o Matt Flint escreveu sobre a melhor forma de aproveitar jogos antigos. Não vi até hoje nenhuma forma melhor, né? Eu acho que o que ele traz ali
acaba para mim sendo um grande manifesto que toda a OSR, mesmo os jogos mais diferentões, bebem de algum jeito ali, né? Eu acho que é muito seminal. Então a gente pega esse documento e a gente começa a trabalhar em cima dele com Caves and Hexes. E a gente acaba percebendo que ele é uma leitura moderna, né? Como a gente entrevistou até no Café com Dungeon o autor, e conversando com ele eu perguntei, mas ele é um jeito, ele era uma forma de se jogar, se jogava desse jeito lá atrás, isso é uma descrição de como se jogava D&D lá atrás, ou isso é uma visão sua, né? E ele fala, isso é uma visão moderna, minha, atual, a partir de alguns exemplos lá de trás. Então, isso não quer dizer que todo mundo que jogava Old School jogava da forma que ele traz, mas ele faz um apanhado de práticas lá de trás que formam o melhor jeito de se aproveitar aqueles jogos ali. E para mim isso é um documento muito importante, ele me abriu os olhos para o estilo de jogo, e quanto mais eu leio ele, quanto mais eu reflito, eu jogo e reflito em cima dele, volto àquele documento, mais eu tenho insights importantes. Então eu tenho anos aí de leituras do Quick Primer que só me trazem novos insights que eu nem sei se são os mesmos do autor, do próprio Matt Finch, mas como o documento ele tem uma natureza filosófica, e ele fala de momentos zen, ele fala de Tao, né, o Tao do mestre, o Tao no sentido oriental da coisa, né, que ele tem provocações filosóficas muito interessantes. Então, de forma geral, o estilo do Caves and Hexes, ele é um jogo feito para tentar aproveitar da melhor maneira possível essas ideias que a gente percebeu no Quick Primer. Então, se o Quick Primer é a melhor forma de se aproveitar jogos antigos, a gente quer talvez fazer, é ousado, mas a gente quer fazer a melhor forma de se aproveitar o Quick Primer, entendeu? A gente está fazendo o jogo se moldar, né, a essa filosofia, não como um fim em si, mas como a melhor forma de se aproveitar esse playstyle, né? A gente quer sedimentar isso. E talvez sedimentar não seja a palavra, porque por mais que a gente tenha feito um SRD, onde a gente botou todas essas regras, a gente começou agora, né, logo depois de terminar esse SRD, né, esse documento online que está de graça, qualquer um pode entrar lá e pegar, a gente tem agora a parte mais importante do trabalho, que é pegar isso tudo, né, todas essas regras que estão lá, e retrabalhá-las de uma forma que nunca foi feito, pelo menos que eu conheça, dentro do Old School. Que se a gente tem os sistemas Old School como caixa de ferramentas, a gente quer apresentar essas regras como ferramentas e não como regras. E isso é um trabalho muito complexo, a gente não tem nem muito parâmetro, porque todo mundo coloca ali, por um exemplo, né, uma sequência de combate, uma sequência de como faz as coisas. As regras, de forma geral, de todos os jogos Old School trazem prescrições, né? A gente quer limar completamente as prescrições. A gente não quer, por exemplo, falar quando você vai rolar a iniciativa, mas a gente quer te ensinar para que serve a iniciativa e você jogue quando você sentir necessidade no seu jogo, né? Então a gente quer limpar os procedimentos do jogo, e é essa fase que a gente está agora, dos testes do Caves and Hexes e da elaboração, em que a gente mapeou todas as ferramentas, né, das regras, a gente viu as regras, mapeou as ferramentas no Milanote lá, que é um board, e a gente até mostrou um pouco ele numa live do café, e com base nesse mapeamento a gente está trabalhando, né, o Basic de 81, né, o D&D Basic de 81, a partir de mostrar as ferramentas, dar exemplos de uso dessas ferramentas e falar de boas práticas e não de procedimentos. Então isso talvez seja, assim, eu não conheço, né, se alguém conhecer, eu peço que me avise, esse jogo faz isso, mas de forma geral a gente quer reforçar essa natureza artesanal do jogo e quer reforçar que o jogo do D&D original, ele não era um procedimento, ele não era uma experiência que se vendia, não era nada disso. Esse caminho comercial que o D&D tomou, e é comercial porque justamente o mercado que expandiu o jogo, quase ninguém conheceu o jogo artesanal. As pessoas entraram em contato com o RPG já como produto. E a gente quer desfazer um pouco isso. A gente quer botar como um produto, obviamente, porque a gente está, de certa forma, num contexto capitalista de mercado, mas a gente quer mostrar essa natureza artesanal e falar, cara, esse jogo é para você fazer o que você quiser na sua mesa, e a gente quer facilitar isso para você, né, de acordo com essa filosofia que a gente extraiu do Quick Primer, entendeu? Perfeito. Vou aqui para a última pergunta aqui do nosso debate, que a gente já está chegando próximo do fim, e a pergunta foi do RPG Brainstorm.
Ele disse o seguinte... Rapidinho, só uma coisa, eu posso linkar aqui para você a nossa tradução do Quick Primer? Claro. Então deixa eu linkar aqui para você, que aí, cara, a galera que quiser entrar em contato com essas ideias, já pode entrar. Então deixa eu botar aqui. Deixa eu aproveitar, galera, não se preocupem que os links que estão sendo compartilhados aqui, eles serão colocados na descrição do vídeo lá na plataforma vermelhinha, viu? Mais tarde eu jogo lá na plataforma vermelhinha e vai estar lá na descrição todos os links que estão sendo citados. Pode falar aí. Vou te linkar aqui, eu vou te linkar no Telegram, depois você coloca tá. aí para botar no... Coloco assim. Perfeito. Tá? Então, vamos à pergunta do Storm. Ele diz o seguinte: a série D&D Moleque explodiu minha cabeça quando percebi que estavam ali abrindo mão do teste de atributo. O impacto dessa mudança mudou minha maneira de jogar, inclusive usando os mesmos testes. Como introduzir outras ferramentas para além do looping da mecânica central e ao mesmo tempo mostrar as potencialidades delas para os jogadores. Grande abraço aos queridos Rafael, Marcos e Rodrigo. No caso, ele se chama Samuca. Valeu, Samuca. Marcos, eu vou pedir para o Bob começar a responder. Tem problema? Não. Então manda lá, Bob. Bob. Cara, o D&D Moleque foi uma experiência que, assim, para mim, na minha vida, foi muito importante, né? Apesar da gente estar fazendo um show, né? Afinal de contas, a gente estava gravando aquilo ali para a internet. A gente se meteu numa garagem com a galera ali, durante 3 dias, numa garagem cheia de caixa de ovo nas paredes, botou as câmeras ali, as câmeras mais furreca do mundo, 720 px, a gente ligou as paradas do jeito que deu ali, a gente com o Diego Bacinello, a galera do Regra da Casa, mais o Diego Bacinello do Campo Obscura, e a gente resolveu sentar ali para experimentar um jogo old school, fazendo um tour pelos módulos clássicos de D&D, só que ali eu falei, cara, aqui eu vou experimentar uma coisa que eu vinha pesquisando. Eu descobri que o teste de atributo do D&D, que é uma coisa tão comum, que as pessoas... é um senso comum praticamente, né? O que é o teste de atributo no D&D? Ele é o que hoje em dia é uma mecânica central do D&D, né? Tudo que você faz no D&D quinta edição, ele é um teste de atributo, né? A base dele é o teste de atributo. Então, se a gente disser que o D&D como produto, ele acabou buscando, né, esse teste de atributo como uma mecânica central, a gente não pode dizer que ele existiu desde sempre, né? A ideia de teste de atributo, que é você jogar, no caso no old school, você jogar um D20 e tirar menos do que o seu atributo. Praticamente todos os old school, eles trabalham com esse pressuposto de que você vai jogar o dado, tirar ali menos do que o seu atributo, e isso é uma coisa que acontece o tempo todo. DCC, vários jogos você tem teste de atributo como uma realidade. Só que isso não é verdade na história do D&D, né? Por mais que no D&D Basic de 81 já apareça ali como uma sugestão de arbitragem você fazer o teste de atributo rolando abaixo do atributo, no início não era verdade, não existia essa figura do teste de atributo no D&D, né? E aí eu falei, eu vou testar isso. Como é que você joga D&D sem teste de atributo? Né? Isso foi uma coisa que no início eu falei, como que é possível isso, né? Então eu resolvi testar, né? Eu botei na mesa pela primeira vez aquilo ali, de uma forma mais clara, né? Eu já vinha namorando aquilo informalmente, mas eu resolvi testar de verdade ali. Eu falei, eu não vou usar de forma alguma teste de atributo. Me proibi de fazer isso, como, sei lá, um cara que quer treinar soco de mão esquerda, que ele amarra a direita para trás e fica só ali lutando com a esquerda. Eu falei, eu não vou usar teste de atributo, eu vou me proibir de fazer esse ruling para entender esse jogo a partir disso. E uma coisa que eu descobri foi que o teste de atributo, de forma geral, ele tem uma gravidade mecânica muito forte. A partir do momento que você começa a usar o teste de atributo como uma possibilidade do seu jogo, ele acaba sendo um prisma muito grande para você analisar a narrativa. Isso acaba te levando a fazer quase todos os seus rulings, ou pelo menos a maioria deles, a partir desse prisma de o meu personagem é capaz de resolver isso a partir daqueles 6 atributos, né? Isso, de certa forma, é uma coisa tão forte que o D&D passou a se pautar cada vez mais nisso, né? Então acho que a comprovação dessa gravidade narrativa, dessa gravidade tanto narrativa quanto mecânica dos testes de atributo, é justamente a quinta edição se basear nisso, né? Só que quando a gente joga sem isso, a gente começa a ver que a narrativa ela traz muitas ideias pra gente. E a narrativa pode indicar uma série de arbitragens que passam ao largo da gente analisar a capacidade específica do jogador em relação àqueles 6 atributos,
né? Eu posso dar um exemplo do D&D Moleque, né? Que foi quando... Esse exemplo eu dou sempre, porque eu acho que é um bom exemplo para retratar isso, né? Em determinado momento o grupo entra num salão e ele vê vários tapetes pendurados na parede. Aquilo era praticamente um labirinto feito por tapeçaria só. E dentro daquele labirinto tinha um culto. As pessoas de olhos vendados, andando por ali, uma deusa da magia, eles tentando desenvolver os sentidos deles, né? O sexto sentido e outras coisas assim. Então ali, quando eu botei aquela cena, o grupo entrou e falou: essas tapeçarias, elas são chiques? Eu falei: cara, elas são chiques, cara. Elas devem valer dinheiro. Aí o grupo olhou e falou: vamos roubar essas tapeçarias aí? Tá bom, vamos lá. Eu não tinha pensado nisso, mas beleza. Então, eles começaram a tirar, essas tapeçarias estavam penduradas no teto. Aí eu falei: beleza, vocês vão lá, como é que vocês vão fazer isso? Né? E aí eles falaram: cara, eu acho que é bom a gente não fazer barulho. Então vamos sair da sala, a gente tira as armaduras, as armas, as moedas de ouro, e a gente entra de cirola praticamente dentro da sala, no sapato, e tenta tirar os bagulhos sem fazer barulho. Já que a galera tá vendada, o risco é eles ouvirem a gente. E no Old School a gente tem isso. O que aciona, isso é uma visão que eu vim desenvolvendo ao longo do tempo, e eu acho que outras pessoas também chegaram a essas conclusões, é que o que pauta a rolagem no Old School é o risco, né? O risco que você assume. Se você assumir esse risco, pode ser que haja uma chance de você falhar. E as rolagens no D&D não são tão fáceis. Se você estimular a rolagem o tempo todo, lembrando que, de forma geral, você joga os atributos com 3d6, então não é difícil você ter um atributo 6. Se você pedir que o cara role um D20, menos de 6 no D20, é perigoso. As arbitragens, de forma geral, e as estatísticas do D&D levam você a rolagens difíceis, né? Ao passo que alguns atributos possam ficar em 18 e aí fica um pouco estragada essa relação. Mas, enfim, de forma geral, você não usando o teste de atributo, você lima direto isso. E eu pensei, bom, o grupo superou o desafio, que era chegar ali e tirar a tapeçaria sem fazer barulho. Como é que isso pode ser resolvido, né, a cena? Eu falei: cara, tá resolvido, vocês estão tirando o tapete. Porém, existe um risco ainda, que eu falei que essas pessoas estavam cegas e tateando o labirinto, passando pelo labirinto. Então tinha chance de alguém esbarrar com eles, alguém chegar, sair de trás de uma tapeçaria e esbarrar com grupos, né? E aí eu falei: bom, vamos fazer o seguinte, vocês estão compenetrados, tirando a parada, não vou rolar uma chance de vocês ouvirem nada, ninguém falou que estava prestando atenção no ambiente. Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar uma chance de encontro randômico, né? De encontro aleatório, que é uma chance que já estava estipulada naquela dungeon. Então vamos lá. Todo aquele drama daquela cena acabou se condensando num D6, que era para ver se qual a chance de alguém entrar no local onde eles estavam ali, naquele pedaço ali de tapeçaria, e esbarrar com eles. Então toda aquela tensão foi concentrada naquele dado. Eu rolei, não saiu nenhum encontro, eles pegaram a tapeçaria e saíram. Então você vê como você não estabelecer mecânicas centrais e não usar mecânicas que tenham tanta gravidade narrativa permitem que você deixe que a narrativa indique para você qual rolagem fazer. Isso é uma coisa muito boa do Old School, que coloca a narrativa primeiro, né, e depois usa mecânicas, se for necessário, para pontuar o jogo. E isso é uma grande diferença que tem do jogo, de uma filosofia moderna de jogo, que fala que as mecânicas impulsionam a narrativa. No jogo Old School, o risco está impulsionando toda hora dentro do diálogo. Talvez você consiga jogar uma sessão inteira em que você jogou de forma segura, de forma inteligente, e não correu riscos, então não precisou rolar dados nem acionar mecânicas. Você joga usando mecânicas, sim, só que através das dinâmicas que elas propõem e não necessariamente das rolagens. Entendeu? Isso foi uma descoberta muito grande para mim, pessoal, né? De eu falar, cara, eu não preciso de testes de atributo para jogar D&D, e quanto mais eu puder evitar mecânicas que tenham uma gravidade narrativa e mecânica tão grande, né? Ou seja, que chamem, né? E que gerem uma certa miopia narrativa para essas questões, eu vou evitar. E por isso que eu acho que para jogar dentro do estilo do Primer, né? Do Quick Primer for Old School Gaming, nem todo sistema ajuda. Alguns sistemas abstraem, alguns sistemas geram certas mecânicas que têm muita gravidade narrativa, e aí eles acabam jogando contra do mesmo jeito que os testes de atributos jogam. Por isso que a gente sentiu necessidade de criar
de criar o Caves and Hexes. É isso aí, valeu, Samuca. Samuca também, aí um cara que é da comunidade aí, que é um cara muito gente boa. Obrigado pela pergunta aí, cara. Beleza. Marcos, tu quer contribuir? Sim, sim. No caso do Balbi, eu já passo por uma outra situação quando é essa aplicação de testes. É porque, querendo ou não, com o tempo a gente fica um pouco... E a gente acaba percebendo que a gente pode empobrecer muito uma narrativa, exigindo tantos testes, e ser escravo de uma narrativa baseada somente nas mecânicas. Então, eu trouxe para mim, não só pelo OSR, mas em qualquer outro sistema, que o meu pedido de rolagens é em duas situações. O que diz respeito à narrativa e se a ação dos jogadores vai colocar eles de alguma forma em risco. E muitas vezes, se o jogador já teve um sucesso naquela rolagem, eu não vou banalizar aquele teste como se ele tivesse que fazer de novo. Cara, ele já teve sucesso naquele teste de conhecimento, porque eu vou ter que moer mais ainda aquele personagem fazendo um novo teste de conhecimento dentro da biblioteca que ele já teve sucesso. Então, os únicos momentos que eu uso um maior número de rolagens de testes é só durante um combate, porque, querendo ou não, que dá gostinho para os jogadores de ficar rolando os dados. De outras formas, eu acabei me baseando muito fortemente no PTBA, que, querendo ou não, é PBTA, no caso. Eu sempre confundo a sigla. Que, querendo ou não, as rolagens lá são arriscadas. E isso porque é um RPG altamente narrativista. Então, ele vai diminuindo mesmo o número de rolagens, tanto que o mestre nem rola. Aí eu coloquei para mim que nessas situações, assim, tipo, um pouco mais de banalidade, ou que os jogadores eles usem mais da criatividade, sucesso automático, não precisa fazer isso. Ou então a gente vai pelo óbvio, né? Tipo, o personagem ele tem uma força excepcional e ele vai ter realmente que fazer um teste para quebrar uma porta de madeira. Tenho certeza disso. A gente vai um pouco mais pelo óbvio. Tudo bem, assim, é uma abordagem mais narrativista que eu sinceramente prefiro, e isso para qualquer tipo de RPG. E, querendo ou não, volta novamente aquele assunto da gestão do risco. Por que eu tenho que fazer essa rolagem? Que consequência eu vou ter sobre essa rolagem? Então, eu acredito que nesse momento o mestre ele tem que ter um pouco de responsabilidade, até mesmo para determinar qual é esse clímax para exigir essa rolagem. Perfeito. Bom, estamos chegando aqui ao final. Quero pedir desculpas ao Adriano das 10 e ao Koenig João por não repassar as perguntas de vocês. São perguntas interessantes que dá mais meia hora de debate aqui, mas já chegamos ao final. Sendo assim, vamos agora às considerações finais, em que cada um dos convidados poderá dar um até logo para a galera, falar dos seus trabalhos, fazer seu jabazinho básico, que tá valendo aqui, e dar tchau para a galera. Então, a começar pelo Marcos. Então, tchau pessoal, eu me chamo Marcos, eu sou membro da Cabana do Elfo. Nós temos um Instagram da Cabana e um blog que, com o passar do tempo, nós começamos a escrever vários tipos de artigos, alguns até discutindo um pouco da filosofia do game design de RPGs, e entre eles até um artigo falando sobre o OSR e como é maravilhoso jogar com personagens como um druida que usa praticamente a cabeça de um lobo como uma roupa, ou um bárbaro de tanguinha com machado para se divertirem. E também as atividades que nós temos. A gente também trabalha com podcast com o tempo, e se vocês quiserem manter contato comigo, tem o meu Facebook, Marcos Mauro, e também meu Instagram com o mesmo nome, Marcos Mauro. Perfeito. Bob, tá contigo.
Quero agradecer, cara, muito obrigado pela chance de estar aqui no teu canal, de trocar ideia com o teu público, valeuzaço. Conte comigo sempre que quiser trocar ideia de RPG de forma geral, de old school, pintar no café também, tomar um cafezinho. Se tiver alguma coisa que você queira levar para lá, tá convidado. Você também, Marcos, sempre bom trocar ideia com a galera. Inclusive tem aí umas lives de sexta-feira que eu faço no Regra da Casa, no YouTube. Eu tenho chamado gente que tem outras visões sobre old school diferentes, um pouco diletantes ali do que eu proponho como estilo de jogo old school dentro da visão do Primer, né? Então, se alguém tiver vontade de participar, de trocar ideia, vai ser muito legal. Eu já chamei o Álvaro Botelho para trocar uma ideia, e é um quadro que eu prezo muito para abrir esse diálogo a respeito dessa pluralidade do movimento OSR. Eu já falei do Café com Dungeon aqui, é um podcast que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Toda segunda a sexta-feira tem episódio, já está no episódio 740. Então você pode chegar lá e dar uma ouvida, cara. Todo dia tem alguma coisa legal, às vezes sobre old school, às vezes sobre jogos mais novos, às vezes sobre viagens minhas. Falei, vai entrar um episódio em breve aí sobre dança contemporânea e pós-dramático e Pina Bausch, que é um assunto que parece que não tem nada a ver, mas tem vários paralelos interessantes com RPG, com a história do RPG. Então tem temas diversos lá, você pode dar uma conferida. Toda sexta tem live no YouTube do Regra da Casa, né? Então, quer dizer, no Spotify você busca lá Café com Dungeon, que você vai achar. No YouTube você busca por Regra da Casa, que é um canal maior, tem várias coisas lá, tem as lives de sexta, tem quadros que eu faço, tem o escudo do jogador, tem o culto berrockiano, enfim, tem muita coisa lá. Também tem o Caves and Hexes, que eu citei aqui. É só buscar cavesandhexes.com. Ali você tem o SRD, ou seja, a documentação do sistema. Ele não é o meu produto final, a gente está em desenvolvimento dele. Ali ele ainda parece um retroclone do D&D Basic, com algumas modificações. Ele vai virar o nosso produto de acordo com o que eu falei aqui no futuro, mas se você quiser participar dos playtests e jogar com ele de acordo com o que a gente tem elaborado a respeito de filosofia do Quick Primer, cola lá com a gente. Quiser trocar ideia também a respeito dele, pode vir, que é tranquilo. E por último, tem o instagram.com/regra da casa, que você pode ir lá e aí tem um complemento visual, né, para o conteúdo do podcast. É isso aí. Estamos encerrando mais um RPG em Debate, cujo tema foi o que são jogos OSR. Quero agradecer ao Marcos e ao Balbi por terem disponibilizado essas horinhas de um domingo à noite. Muito obrigado mesmo, valorizo muito essa disponibilidade que vocês dão para participar aqui. Agradecer a quem acompanhou a gente também no chat, trazendo perguntas e comentários que só fizeram enriquecer esse bate-papo. Galera, estamos encerrando, domingo que vem tem mais. Aí eu peço para o Marcos e o Balbi, junto comigo, mandarem um tchau para a galera. Falou, pessoal! Valeu! Tchau, galera!